E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast para conhecer histórias incríveis do nosso ecossistema de startups. Se você curte conteúdo sobre criação e desenvolvimento de startups, pode se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto a partir da nossa campanha do Apoia-se. Então eu deixei aqui na descrição desse episódio o link para que você dê uma olhada lá e apoie esse projeto que eu gosto tanto de fazer. Agora, vamos ao nosso papo de hoje. Valeu! Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Fábio Falcão da Yaris. A gente vai entender um pouco mais da história do Fábio, de como ele teve a ideia para o negócio, o que é a Yaris e como é que isso se encaixa hoje nesse cenário de inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia. Bom, para a gente dar início, como eu sempre começo, Fábio, quem é você e como é que você chegou até aqui? Boa tarde, Luiz. Bom, como você já disse, meu nome é Fábio Falcão. Eu digo que eu migrei de área, né, muitas vezes aí ao longo da minha carreira. Eu comecei minha carreira como especialista ali em segurança da informação, então até 2010, 2011, né, faculdade, especializações, todas ligadas também à área de segurança da informação. E aí, em 2011, eu tomei a iniciativa de ir fazer mestrado em Portugal, lá em Coimbra. E aí, em Coimbra, foi que eu tive os primeiros contatos ali com inteligência artificial propriamente dito. Então, a partir de 2011, já no início do mestrado, eu comecei a me interessar por algumas tecnologias ali que estavam emergindo na área de segurança da informação, inclusive, né? Ou seja, IA associada à segurança da informação. E aí, quando foi o momento ali de construir a minha tese do mestrado, claro que eu escolhi também o tema ali de IA também, que fazia sentido ali dentro do universo da segurança da informação. Então, eu fiquei 4 anos em Portugal, né? Os primeiros 2 anos ali no mestrado. Nos últimos anos eu participei de um projeto de pesquisa, e aí saindo um pouco já da área da segurança da informação, eu fui trabalhar num projeto em bioinformática, em outra cidade, em Aveiro, né? Na Universidade de Aveiro. Eu fiquei lá até 2014, final de 2014 para 2015. E aí já voltei já com um arcabouço de IA bem mais consolidado, né? Dentro do meu portfólio ali de tecnologias. Voltando para o Brasil, passei um tempo dando aulas em uma universidade aqui em João Pessoa, né? Eu sou natural de João Pessoa. E também fui coordenador de eleições do TRE daqui da Paraíba. Então, tinha alguns projetos ali que eram primordiais ali para a gestão do TRE na altura, que é o cadastramento biométrico, né? Que é um processo que o Brasil inteiro enfrentou aí até 2017, 2018 mais ou menos. E eu fui responsável aqui na Paraíba por conduzir esse projeto, juntamente com as eleições também em 2016. Então foi uma experiência bem interessante na área de gestão, que também consegui aliar ali algumas coisas ali com relação à inteligência artificial. Então, saindo do TRE, já tinha a ideia ali de construir algo, um produto ou empresa que fizesse sentido também dentro do nicho de IA, né? Então, continuei dando aulas na universidade, aqui na Unip, em João Pessoa, que futuramente depois foi conduzida a Cruzeiro do Sul. E aí já nessa área também, que eu dava aulas, né, eu já me interessava bastante ali por orientação, dentro de projetos aí conjunto com os alunos. Todos eles englobavam IA ou alguma tecnologia ali que estava surgindo ali como blockchain, alguma coisa que estava mais em evidência. Então, foram 5 anos ali, sempre dedicando ali a projetos exclusivamente de IA. E isso foi amadurecendo ali, basicamente a história da Yaris, o início ali da Yaris, né, e a minha preocupação, né, e necessidade de criar produtos que fizessem parte desse nicho também. Bom, e aí eu continuei a conduzir essas orientações, entrei numa empresa aqui em João Pessoa, basicamente trabalhando com produtos e com área de pesquisa científica. Então lá a gente desenvolvia produtos de identificação biométrica, também já tinha um certo arcabouço ali da parte de identificação biométrica que eu obtive no TRE, no TSE. E aí foi que surgiu ali, né, basicamente a ideia inicial da Yaris, que é construir soluções de visão computacional. Então a gente, saindo um pouco
da inteligência artificial ali mais pura, ali machine learning, mais orientado a dados, e passei a me dedicar também agora a projetos que envolviam ali visão computacional, né? Então foi um mundo bem novo, né? E todo um oceano ali de oportunidades que a gente começou a vislumbrar ali meados de 2019, tá? Isso em 2019 para 2020, a gente teve a ideia, né? Eu, o Igor e o Eric, os sócios da Yaris, de construir de fato uma empresa que fosse basicamente uma fábrica de SaaS de IA, né? A gente via muito no mercado soluções de visão computacional, né? Se você até para observar, ainda existem muitas delas que basicamente criam soluções de visão computacional que não são acopláveis com produtos. Então você vê ali coisas, detecção de objetos, detecção de animais, detecção de várias coisas, mas se você parar para perceber como é que isso pode ser aplicado a um negócio, ainda há uma longa estrada, né? Então, nossa preocupação maior não era em si desenvolver a tecnologia, mas sim torná-la acoplável, torná-la ali relevante dentro de um outro modelo de negócio. E aí surgiu a Yaris, né, 2019. Em 2020 ali veio a pandemia e a gente já tinha, né, o primeiro produto ali escrito e alguns algoritmos já implementados. Basicamente a base do EasyProctor, né, nosso primeiro produto dentro da Yaris. O EasyProctor veio como uma solução para monitorar exames e provas, utilizando a inteligência artificial, né? Não tinha nada de novo, se você parar para pensar. Proctoring já é uma tecnologia que já é emergente nos Estados Unidos, na Índia, há vários anos, e a gente sentia muita falta de uma solução brasileira, ou seja, de concorrentes brasileiros, né, e de soluções que fossem customizadas para o negócio brasileiro. E a gente construiu a primeira versão do EasyProctor ali em meados de 2020, no início da pandemia, e aí a gente percebeu justamente essa longa caminhada, né, ou seja, ter um algoritmo de inteligência artificial, torná-lo acoplável a qualquer outra plataforma. Então, a gente começou a estrada do EasyProctor justamente entendendo que ele deveria ser acoplável a outras soluções de execução de provas, de exames, a LMS, como Moodle, como Canvas, como Blackboard, ou seja, com outras ferramentas que pudessem fazer sentido dentro de um ecossistema, por exemplo, de uma universidade ou de uma empresa que fizesse de alguma forma a execução de exames e provas, né? Então, foi ali bem no início ali que o EasyProctor, na pandemia, tornou-se mais relevante. E logo depois veio o segundo produto, que é o Easy Inspection, que aí também, da mesma forma, a gente tem uma solução de auditoria para a vistoria de veículos, né? A ideia não é substituir a vistoria de veículos, que é feita hoje por humanos, e sim torná-la mais prática, torná-la mais auditável, principalmente, né? Ou seja, perceber que um humano ele pode errar por algum motivo, ou que as fraudes possam acontecer nessa vistoria realizada por um humano, e a gente ter sim uma máquina, um algoritmo que possa permitir a auditoria dessas vistorias. Então, basicamente, de novo, acoplar esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de produto, esse tipo de solução a uma outra ferramenta e torná-la relevante ali dentro de um outro modelo de negócio. Cara, bacana. Eu gosto de conhecer cases de produtos que têm um viés tecnológico mais denso, né? Então, essa parte de visão computacional, machine learning, própria inteligência artificial, para quem está produzindo soluções em cima disso, são soluções complexas por natureza, no viés técnico, mas também tem uma complexidade, como você colocou, de integração ao mercado, né? Então, quando você colocou o exemplo da EasyProctor, são soluções que muitas vezes se acoplam a outras plataformas e que, entre aspas, não aparecem no mercado, né? Sempre estão ali como um incremento de tecnologia para entregar alguma melhoria nos processos ou nas execuções. Mas o que eu acho bacana é que esse arcabouço tecnológico, essa competência tecnológica acaba criando de fato cenários de negócio bem interessantes. E aí o que eu queria trazer para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa nossa conversa é justamente essa experiência de partir de um conhecimento
mais denso tecnológico, né? Então você colocou aqui a tua experiência de formação, né? A tua experiência até ensino voltado a essas áreas de conhecimento, mas como foi esse processo onde você pega esse conhecimento técnico para aplicar isso como negócio, né? Qual foi a virada de chave, qual foi a motivação, como é que você percebeu que daquilo ali você conseguiria ter um negócio por trás, um produto, uma aplicação, mesmo que integrado a outras plataformas? É uma ótima pergunta, na verdade, porque ela já vem até mesmo como um dos diferenciais que a gente começou a construir no Easy Proctor lá bem no início. A gente percebia que o mercado ele era, dentro do mercado americano e indiano, assim, eram inúmeras soluções, inúmeras ferramentas de Proctor que existiam. Quando a gente começava a querer adaptar isso para trazer isso para o Brasil, acoplar isso em soluções de execução de provas e exames aqui dentro do Brasil, a gente tinha várias barreiras, né? Então, a gente percebia uma certa barreira primeiro ali do câmbio, né? A gente sempre tinha soluções ali que eram processadas em dólar, isso já era uma grande barreira. A segunda era que eram modelos bem adaptados aos modelos de negócio americanos e indianos, tá? Então a gente começava a perceber que várias universidades que tinham ali grandes centros de educação em EAD, eles não tinham Proctoring, eles não disponham ali da tecnologia dentro da aplicação de provas. A gente percebia que muitos grupos educacionais também não estavam aplicando Proctoring, ou seja, não estavam acoplando esse tipo de tecnologia às suas soluções. Então a gente começou a entender, né, e conversar bastante aí com esses fornecedores de soluções de exames para entender qual que era a grande barreira, né? E a primeira delas que esbarrava sempre era o valor, né, o preço. Então, acoplar esse tipo de negócio que tem um processamento muito forte de visão computacional, a gente está falando aqui de processamento de milhares e milhares de frames a cada prova. Trazer isso para um contexto hoje onde tudo é processado em nuvem, mesmo que seja em CPU ou em GPU, né, em placas gráficas ou não, isso traz um custo ali dentro da própria solução de Proctor muito alto. Acoplar isso a um outro modelo de negócio e ainda torná-lo relevante era um desafio ainda maior. Então a gente começou a entender e perceber que o mercado brasileiro precisava de uma solução que fosse adaptada de fato ao tipo de negócio que era colocado aqui, né? Então a gente percebia ali que o próprio esforço, né, de tecnológico, de ferramentas de EAD, dentro do modelo de negócio de educação à distância, era muito pequeno para a tecnologia. Então a gente tinha que adaptar o nosso modelo de negócio, a nossa forma de fazer proctoring, a nossa forma de fazer essa validação e monitoramento das provas ao mercado brasileiro. Então a gente começou a perceber que tinha um longo caminho, mas também a gente tinha um longo oceano aí para a gente navegar dentro da solução de Proctoring, adaptando isso às soluções brasileiras, né? Então esse foi o primeiro ponto, questão dos valores. A segunda é que eram modelos de negócio que eram muito fechados, ou seja, às vezes alguns grupos, tanto educacionais como de outros nichos também, que aplicavam provas e exames, eles precisavam de muita customização. Eles às vezes tinham soluções próprias para execução de provas, às vezes eles utilizavam o LMS, e às vezes eles queriam, por exemplo, a inclusão de novas features, novas funcionalidades, como por exemplo detectores específicos de celular, de tablet, de livros, por exemplo, que pudesse estar em cima de uma mesa. E a gente percebia que essas soluções que eram vendidas lá fora não tinham esse grau também de customização, ou seja, eles não permitiam uma adaptação um pouco maior a esse tipo de negócio. Então, foi uma outra atenção que a gente trouxe, né? Entender também que a nossa equipe ela é bastante versátil nesse ponto, né? Na criação ali de novos detectores, por exemplo. Então, a gente conseguia entender ali a demanda daquele cliente e colocar isso dentro de um Proctor um pouco mais customizado para uma demanda educacional, por exemplo. Entender também que o Easy Proctor não era basicamente uma ferramenta que só ia também funcionar dentro do nicho educacional, né? Então a gente começava a perceber outros ramos ali de aplicação de provas e exames que o Easy Proctor ele podia ser bastante relevante. Então era entender basicamente qual era a demanda aqui dentro do Brasil e adaptar isso para entregar uma solução de SaaS que fosse facilmente plugável, né? Então a gente até brinca aqui que independente da solução, dentro de 15 dias a gente consegue ter o Easy Proctor operante, por exemplo, em produção. Nossos pontos de contato com a solução
do cliente final são muito pequenos. A forma do usuário fazer a prova, fazer o exame, ela não muda, né? Então a gente não muda ali a experiência do usuário com a solução que ele já está acostumado a realizar essas provas e exames. Então essa era uma outra preocupação que a gente tinha também. Então basicamente foi entender, né, por que o Proctor não era popular aqui no Brasil, fazer com que o Easy Proctor ele fosse essa solução customizada e adaptada para o mercado brasileiro e às vezes até um mercado também internacional aqui na América do Sul, né, e traz essa solução cada vez mais próxima ali de ser acoplável, né, com qualquer solução hoje que execute prova e exame aqui no Brasil. É muito comum a gente olhar para esse mercado digital e a gente colocar muitas soluções internacionais como as grandes referências. Isso aí para qualquer mercado, qualquer área que a gente olha dentro desse grande mercado digital. E é interessante ver cases como o de vocês que percebem a aplicação de certas tecnologias em outros lugares, que obviamente têm comportamentos diferentes e que muitas vezes chegam no Brasil ou, como você falou, em outros países, cujo contexto, cultura, forma de lidar com aquele assunto é diferente, e tentam entrar, como a gente diz aqui, goela abaixo, para que a galera use. Tem essa questão do câmbio também, que muitas vezes dificulta, facilita eles venderem Estados Unidos, Europa, Índia, como você falou, mas quando chega no Brasil isso pode ser uma barreira não só de integração, mas até uma barreira econômica. E é bacana olhar também o quanto a gente consegue desenvolver de inovação, considerando que parte fundamental dessa inovação é a tropicalização da solução, né? A gente tem uma startup investida no nosso portfólio aqui em Recife, que eles são uma tropicalização de uma solução que nasceu na Suécia para supermercados, e que esse empreendedor, em vez de ele criar o produto do zero, o que ele fez? Ele abriu um braço, quase como um spin-off dessa solução da Suécia, para aplicar no Brasil, América do Sul, já conseguiu expandir para a América Latina toda e África, né? Conseguiu expandir a concessão, né? Ele poder operar nessas regiões. Mas o que é bacana é que o viés tecnológico é herdado dessa base sueca e ele trouxe para cá uma adaptação ao cenário de mercados no Brasil, né? Supermercados, lojas varejistas com alimento em geral. E isso é muito bacana, porque assim, além de, obviamente, você ter um aspecto de validação de mercado já encaminhado, né? Então você tem como mostrar tanto para o potencial cliente como eventualmente para um potencial investidor que existe uma validação de mercado, que existe um problema, que existe uma demanda e que existe um direcionamento de solução para aquilo. Você integra isso com a sua capacidade técnica e você diz, cara, com a minha capacidade técnica eu consigo montar uma adaptação, entre aspas, desse produto para o cenário Brasil, mas na verdade uma releitura disso para o ambiente Brasil e eventualmente expandir isso, como você falou, América Latina e outros cenários que esses produtos que vocês identificaram acabam não se conectando. Isso eu acho muito legal, assim, porque mostra muito da nossa capacidade de criação e traz, óbvio, todo um aspecto de que o Brasil, em geral, é um mercado grande para vários setores, né? Então, quando você olha para o setor de educação, o Brasil, por si só, já é um mercado muito grande. E isso, óbvio, cria todo um arcabouço de oportunidades para você lançar um novo produto, para você consolidar esse produto no mercado e, eventualmente, a partir disso, você conseguir fazer até expansões internacionais, como você falou. Uma coisa que eu acho bacana, quando você apresentou também, são os dois produtos que você tem hoje, o Easy Proctor e o Easy Inspection. E são produtos, obviamente, parte de uma mesma raiz, vamos dizer assim, tecnológica, mas tem aplicações em mercados bem diferentes. Você falou um pouquinho agora nessa sua última resposta, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre como foi essa descoberta de novos mercados, essa abertura de outros mercados que têm comportamentos, perfis de cliente, estratégias de negociação diferentes para posicionar essa base tecnológica de vocês. Não, interessante essa pergunta, Luiz. Até porque se a gente colocar os dois produtos que nós temos hoje, né?
um ao lado do outro, eles têm particularidades bem interessantes, né? O Easy Proctor, ele consegue ser plugável hoje a qualquer ferramenta no mundo, né? Então a gente consegue entender, a gente até estava conversando aí no mês passado que a primeira versão do Easy Proctor, ela era basicamente, como você falou, uma releitura de uma outra aplicação de Proctor qualquer. Então a gente gerava os mesmos alertas de detecção de fraude, a gente gerava as mesmas coisas com outra ferramenta qualquer de mercado faria, né? E até mesmo tínhamos a mesma barreira do custo, né? Então a gente olhava lá para a primeira versão e via que aquele custo não fazia sentido nem para nós, né? E aí, justamente com o aprimoramento da tecnologia, com novos algoritmos que fomos criando ali, a gente hoje chega a concorrer com qualquer ferramenta de Proctoring, mesmo com a barreira do dólar, mesmo colocando nossos preços em dólar, a gente consegue fazer algo assim, eu não diria metade, mas cerca de 60% a 70% do valor que eles estão hoje aplicando no mercado americano, por exemplo. Tá? Então, a gente hoje consegue ter uma solução que é até mesmo mais eficaz do ponto de vista econômico do que as soluções que já estão aí há alguns anos no mercado. Já virando um pouco mais para o Easy Inspection, a gente tinha outras barreiras, né, a identificar. Primeiro, era identificar por que de tantas fraudes, por exemplo, no setor público com relação a inspeções veiculares, né? A gente sabe ali que as inspeções veiculares elas são feitas por pessoas, né? E dentro da cadeia de inspeção veicular, a gente tem, claro, todos os estados brasileiros, por exemplo, a gente tem sempre ali alguns relatos ali de algum tipo de fraude que possa acontecer, né? Então, a primeira delas era uma visão olhando para o setor público e uma outra visão totalmente diferente olhando para o setor privado, né? Como é que essa inspeção automática feita por uma IA, feita por imagens e vídeos, ela podia ser relevante para os dois mercados? Isso era a primeira pergunta a ser feita, né? E aí a gente olhando para o setor público, a gente tinha muito mais esse olhar de auditoria, né? E não de substituição do processo, ou seja, o processo ele continua sendo feito da mesma forma, só que agora a gente tem uma solução ali, uma opção que permite ali que órgãos de controle consigam realizar uma inspeção automática de forma mais assertiva, claro, também entendendo que os órgãos de controle eles não têm tantos braços, tantos olhos para verificar todas as vistorias que são feitas hoje no Brasil. Primeiro entender essa fragilidade do sistema, até mesmo para essa fiscalização. E olhando para o privado, né, a gente não tinha essa preocupação, de certa forma, mas a gente tinha justamente a questão da agilidade, né? Então, há anos aí a gente faz seguros veiculares e a gente sabe que a gente precisa fazer uma marcação de um horário, então iria ali um auditor, uma pessoa para fazer essa vistoria, então tinha toda essa questão desse processo de ser um pouco mais lento. E além disso, a gente geraria algumas imagens que a gente submeteria para uma mesa, né, um birô de verificação, onde outras pessoas vão receber essas imagens, vão realizar ali as análises, né, olho a olho ali a cada imagem e dar um veredicto ali com relação a aquela vistoria que foi feita, né? Então, primeiro era entender como é que o nosso produto poderia ser relevante também para o setor privado. Primeiro, para agilizar esse processo, tornar esse processo mais barato também para os nossos clientes, né? Então, entender que o Easy Inspection para o setor privado ele ia ter ali outras funcionalidades, né? Então, a gente pararia apenas de verificar, que a gente já faz hoje para o setor público, apenas parte do carro, parte do veículo. Então, a gente vai pegar as mesmas imagens que foram retiradas por um examinador e a gente vai aplicar nossa IA e entender se ele vai ter farol, se ele vai ter lanterna traseira, se ele vai ter uma luz de ré acendendo, se ele vai ter uma luz de freio, se ele vai ter os dois retrovisores, ou seja, se eles vão ter todas essas partes externas ao carro, né? E se esses faróis e lanternas eles vão estar operando normalmente como deveriam, né? E aí depois a gente começou, né, na verdade esse ano, uma pesquisa em cima também da verificação ali do desgaste dos pneus, né? Também é um item ali obrigatório ali dentro da vistoria, entender ali se o pneu também está gasto bastante para ser trocado ou não, né? Também trazer essa informação dentro do processo de auditoria. Entender que tudo isso ele não era suficiente, né, para as empresas do setor privado. O setor privado ele queria ir além, ele queria verificar se o carro, por exemplo, estava arranhado, se ele tinha algum tipo de avaria externa, né, se o carro estava batido na frente ou atrás, dos lados. Então era um outro universo bem diferente que a gente precisava atacar dentro da nossa solução, se a gente quisesse
andar para os dois lados, no público e no privado. Então, a gente iniciou um outro grupo de pesquisa, né? A IARES, desde o início, ela apostou sempre muito em pesquisa. A gente tem a parceria aqui com a Universidade Federal da Paraíba, que tem um grupo de pesquisa aqui no laboratório do ARIA, um laboratório apenas de inteligência artificial, né? Que tem trabalhando aí com várias empresas e setores públicos também, dentro do arcabouço ali do ARIA. E a gente montou grupos específicos para o EasyProctor, para o EasySpectrum, onde a gente desenvolve essas funcionalidades em conjunto ali com o pessoal da academia, né? Então, a gente lançou também esse desafio da questão da avaria e dano, justamente para fazer relevância ao mercado privado, né? Então, era entender que lá fora a gente via muitas soluções que prometiam esse tipo de solução de auditoria veicular, entender também que nenhum dos concorrentes externos ali, dos concorrentes estrangeiros, eles tinham uma solução tão completa quanto a nossa, ou seja, que fizesse frente ao setor privado e o público também, né? E aí, talvez a principal barreira era, mesmo que a gente desenvolva esse produto para o mercado brasileiro, né, que a gente está fazendo hoje, mas a gente tem um enorme desafio que é, a gente está fazendo isso para o mercado brasileiro que tem veículos próprios no mercado brasileiro. Expandir isso para a América Latina e para outros mercados fora do Brasil, a gente tem que, de fato, melhorar o nosso treinamento, a gente tem que receber esses novos veículos que não fazem parte hoje do mercado brasileiro e a gente vai fazer um treinamento específico para cada país, né? Então, é um desafio um pouco maior do que o EasyProctor, por exemplo, que essas funcionalidades elas servem ali basicamente para o mundo todo, né? Então, são produtos que lá na concepção, lá no início, a gente teve bastante cuidado para entender se fazia sentido para nós criar algo tão específico, né? No caso do EasySpectrum, e também entendendo que essa é uma demanda mundial, né? Ou seja aqui, ou seja em qualquer outro país, a gente sempre vai ter seguradoras, montadoras, locadoras por assinatura, né? Que são as próprias montadoras hoje também, que oferecem também serviços de locação anual de um veículo, e que eles também têm essa demanda, né? Ou seja, a gente até tem alguns parceiros aqui no Brasil que a gente entende que já fazem boa parte dessa agilidade no processo, que é permitir que o próprio cliente ele já faça as imagens do veículo, né? Através de um aplicativo, por exemplo. Não tem mais aquele processo ali de ir um examinador até o veículo, retirar aquelas imagens, retirar aquelas fotos. O próprio usuário, né, o próprio dono do veículo, ele já pode fazer isso, mas ainda contam com um birô manual, basicamente, para fazer essas análises, né? Então, ainda continuam também ali dependendo de uma inteligência artificial que pudesse também tornar esse processo deles não só mais ágil, mais prático, como também mais barato, né? Ou seja, eles iam ter ali, do ponto de vista da contratação de um seguro, por exemplo, eles iam ter um custo bem mais baixo de aquisição de clientes. Legal demais, cara. E é bom perceber a diferença dos dois mercados, a diferença dos perfis das pessoas ligados a esses contextos e como vocês lidaram com essas diferenças, né? Como vocês lidaram tanto com as estratégias de implementação da EasyProctor, como agora vocês estão projetando um crescimento ainda mais forte para a EasyInspection. E eu fiquei curioso quando você começou a falar, para entender, já que agora vocês têm dois produtos em dois mercados diferentes, qual é o próximo passo para a IARES? É fortalecer a presença nesses dois mercados, identificar novas oportunidades? Como é que hoje vocês projetam os próximos passos aí da IARES no mercado? Legal. A IARES, ela, como eu falei, é uma fábrica SaaS, né? Então a gente trabalha bastante ali entendendo ali uma demanda de um mercado específico que possa vir até nós, ou até mesmo identificando ali dentro de algum mercado uma análise um pouco mais profunda que a gente faça, que faça sentido uma criação de um novo produto, né? Independente disso, uma das nossas estratégias para 2023 é justamente expandir a utilização do EasyProctor, né? Então, a partir desse ano a gente começou a trabalhar com ferramentas de LMS. Então, a nossa solução hoje está integrada às principais LMS do mercado. Isso faz com que um grupo educacional, uma outra empresa que já trabalha com treinamentos, por exemplo, o RH até mesmo, ela possa utilizar do mesmo LMS, utilizar a mesma forma de executar ali provas e exames dentro do LMS dela, mas agora contar também com uma segurança no monitoramento daquele exame, né? Então, isso amplia o leque ali, não só para MBAs, para especializações, como também
para a própria graduação à distância, de uma certa forma, ela consegue ser expandida ali, a partir do momento que você nem mesmo precisa que o aluno esteja lá presencialmente num polo, por exemplo, para fazer uma avaliação. Então, basicamente, com a utilização agora, com a integração com os LMS, a nossa estratégia principal é justamente ampliar ali a oferta do EasyProctor para outros mercados ali de LMS que a gente não participava, né? Essa estratégia basicamente para o EasyProctor. Para o EasyInspection, né, a gente está justamente num processo de adição de novas funcionalidades, né, entendendo ali até mesmo outros processos ali, por exemplo, de ALPE, detecção de placas de forma automática, né, ou seja, novas funcionalidades ali que vão fazer com que a própria auditoria veicular ela seja um pouco mais completa, né? Então a gente já está cruzando dados de GPS, da própria imagem, metadados da imagem para entender se de fato aquela imagem ela foi retirada ali de um local autorizado, por exemplo, né? Em alguns locais o departamento de trânsito, aquelas imagens precisam ser tiradas dentro do departamento, enfim, tem todo um conjunto de funcionalidades que faz sentido, e a gente espera para os Inspection também a ampliação dessa ferramenta, a utilização dessa ferramenta dentro do mercado nacional. O EasyProctor, a gente espera expandir ainda esse ano também para a América Latina, né? Então, alguns mercados têm nos procurado ali, como o mercado argentino, o mercado mexicano, justamente para ampliar também essa oferta do EasyProctor dentro do ensino à distância, né? Então, basicamente, para esses dois produtos, e aí também vale ressaltar, temos equipes de pesquisa especializadas para esses tipos de produtos de forma bem separada, né? Ou seja, dentro do laboratório do ARI, a gente tem equipes definidas para o EasyProctor, que são especialistas ali em tecnologia que fazem sentido com o EasyProctor. Temos uma equipe específica para o EasyInspection, ou seja, a gente consegue caminhar com os dois produtos sem que a própria operação da IARES ela seja impactada, né? Então, são equipes bem distintas. E que em poucos momentos aí, as próprias equipes se conversam também, são equipes e operações bem distintas. A gente tem flertado bastante com a área de saúde, né? Ou seja, muitos players do mercado ali têm nos procurado para soluções customizadas para a área de saúde, mas até agora, 2023, não está nos planos da IARES um produto específico, né? A gente tem feito algumas pesquisas, a gente tem trabalhado com roadmaps ali de descoberta de novos produtos na área de saúde, né? A gente quer não só ofertar algo que faça sentido para o mercado brasileiro, mas, como eu falei, que seja uma fábrica SaaS que possa ser adaptada e acoplável com produtos de qualquer canto do mundo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante ali nessa parte da descoberta ainda de produto, justamente na área de saúde, que é uma área que oferta bastante ali com visão computacional também, que é o nosso principal case hoje, né? A gente tem ofertado bastante com essa área de saúde, até mesmo alguns membros das equipes de pesquisa também anseiam bastante pela entrada também nessa área de saúde, entendendo que nossos algoritmos fazem bastante sentido para essa área também. Tem uma coisa que você falou que eu quis deixar agora mais para o final, porque me chamou a atenção, e assim, eu acabo conversando com muita gente aqui no podcast, e sem medo de errar, mais de 90% das pessoas que eu converso estão no Sudeste. Vocês têm uma base em João Pessoa, você falou dessa parceria que você tem com a universidade, e eu queria trazer essa pergunta agora. Eu tô em Recife, então assim, eu vivo uma realidade muito semelhante ao que eu vou te perguntar agora, que é quais os teus desafios agora como empreendedor de criar um negócio digital a partir de uma cidade do Nordeste, entendendo que as barreiras tecnológicas elas não dependem da regionalidade, mas a gente sabe que comercialmente falando ainda tem uma certa dificuldade para produtos, principalmente aqui do Nordeste, chegarem no mercado nacional como um todo. O mercado internacional não tem tanto essa barreira porque não tem essa quebra de cultura, mas dentro do Brasil acaba tendo às vezes, e eu queria entender como é que foi isso para você ou como é isso para vocês. Bom, essa é uma parte interessante da história da IARES, né? A gente sempre trabalhou muito com parceiros, ou seja, parcerias específicas, tanto comerciais como também de produto. Normalmente essas parcerias estavam sempre no Sudeste e até mesmo no Sul, né? Então, a gente sempre entender que a IARES, sendo uma fábrica SaaS, ela precisaria dessas parcerias, ela precisaria estar implantadas em outras ferramentas, né? Então, se você para observar, o EasyProctor ele nunca aparece para o usuário final, como você falou, né? São soluções que são integradas a outras soluções
e a gente serve ali como um meio para entregar um fim ali ao usuário final, ao nosso cliente. Então, a gente sempre contou muito com esses parceiros do Sul e do Sudeste, que são justamente as soluções de prova, né? Ou seja, soluções que realizam ali execuções de prova, para que a nossa presença também estivesse lá. Então, hoje a gente tem clientes ali no Rio Grande do Sul, a gente tem clientes hoje no Paraná, a gente tem clientes hoje em Goiás, a gente tem clientes hoje em Paraíba, Pernambuco. A gente está ampliando também o nosso leque agora de soluções para um grande player em São Paulo. Sempre também entendendo que nós somos integráveis a outras soluções. Então, essas soluções aqui precisam estar ali no foco, trabalhando com esses clientes finais. E a gente, sendo uma fábrica SaaS, a gente precisa estar integrado à ferramenta deles, né? Então, a gente sempre trabalhou bastante com esses parceiros. E mesmo não estando presencialmente em São Paulo sempre, a gente vai regularmente a São Paulo, mas não está sempre em São Paulo, mas a gente sempre tem presença física dentro de outras soluções. Então, as soluções que estão hoje integradas ao EasyProctor, por exemplo, elas levam o nome do EasyProctor ali dentro da solução dela, né? E ela basicamente é que faz toda essa junta comercial ali junto ao produto deles e também, consequentemente, ao EasyProctor, né? Então, a gente tem soluções LMS que trabalham bastante no Sul, né? A gente tem soluções LMS que trabalham hoje em São Paulo, que já estão integradas também ao EasyProctor. E, basicamente, esse trabalho comercial até hoje na história da Yaris foi feito por essas integrações que foram bastante importantes, não só no nosso início, como agora, né? E o EasySpectrum, ele também não é diferente, né? Então, entendendo que a gente é uma API que entrega inteligência artificial, a gente é um serviço de processamento de imagens que deve ser acoplado a outra solução para fazer sentido dentro de um modelo de negócio. Da mesma forma também, nossos clientes finais ali, né, que basicamente implementa ou implanta a nossa plataforma, o EasySpectrum, ele basicamente vai fazer trabalho comercial mais próximo ali ao cliente, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com esses parceiros que têm sido bastante importantes ali desde o início da criação da Yaris, né? A partir de 2023, na verdade, a gente trabalhou a gente começou um trabalho mais aprimorado da própria marca da Yaris, a própria marca do EasyProctor também. Então, a gente costumou agora, desde o início do ano, estar mais próximo ali aos players de São Paulo, né? Então, eu até brinco com o pessoal aqui que o EasyProctor é uma solução que ela está presente no Brasil todo, mesmo as pessoas não conhecendo o EasyProctor, né? Então, a gente tem nossa presença hoje em provas no Brasil todo, sem ao menos ter presença comercial nesses estados, né? É legal ouvir isso, porque eu lembro que foi uma estratégia muito parecida que a gente adotou na startup que eu tive. Era um produto que ajudava as empresas que gerenciavam importação e exportação, né? Então era uma solução que ficava dentro dessas empresas, né? Ajudava nesse processo gerencial, mas que de fato não apareciam para ninguém. Ia para o mercado essas empresas, né? As marcas buscavam essas empresas para importar ou exportar suas coisas e elas não queriam saber que tipo de sistema, que tipo de aplicação essas empresas estavam usando. E foi uma estratégia interessante também para a gente, porque a gente expandia o mercado. Eu costumava falar que a gente expandia mercado sem precisar botar nenhum outdoor. Não, a gente não precisava aparecer em lugar nenhum. A gente só precisava estar acoplado com os players certos na hora certa para fazer aqueles processos de uma forma melhor do que eles faziam hoje. E isso é muito bacana, né? Porque também traz um aspecto comercial, uma particularidade, na verdade, comercial, que é bem interessante, que hoje você consegue direcionar os esforços comerciais todos para negociações com players específicos. Você não precisa ficar fazendo propaganda para todo lado, você não precisa investir num marketing muito pesado, porque você mapeia os perfis, vai conversar com os perfis e você, semelhante à solução que eu tive, né? Você não é uma solução de outdoor. Você não precisa estar aparecendo para o mercado, você já vai acoplado com os produtos que comercialmente precisam fazer mais trabalho de marketing, etc. Então isso é muito interessante, assim. E é óbvio uma estratégia boa para fazer uma expansão territorial, principalmente quando a gente nasce no Nordeste, né? Quando a gente nasce com um negócio por aqui e ainda existem algumas barreiras. Acaba existindo algumas coisas. Mas
para a gente fechar, eu queria aproveitar o seu conhecimento técnico, a sua expertise até de formação, para trazer um tema que, querendo ou não, acredito que já devam ter perguntado isso para você, ou você já deve ter falado sobre isso naturalmente, que é sobre essa popularização das inteligências artificiais, né? Então a gente começou a nossa conversa, a primeira observação que eu fiz é o conhecimento técnico que vocês têm para colocar tudo que a Yaris faz no mercado, mas eu queria entender como é que você enxerga hoje esse cenário de inteligência artificial, essa popularização dessas tecnologias nas mãos de, entre aspas, quaisquer pessoas que estão hoje aí rodando suas atividades ou executando suas tarefas. Como é que você acha que esse mercado vai se comportar? Como é que você acha que essas inteligências artificiais vão acabar impactando a rotina das pessoas? Bom, a pergunta interessante, Luiz. Até porque essa semana até circulou no LinkedIn, né, algumas imagens aí. Primeiro sobre a carta, né, que foi assinada ali por vários players ali que trabalham hoje com inteligência artificial, meio que pedindo uma pausa, né, temporária, para que se possa regulamentar isso, né. E é interessante entender que isso foi causado apenas pelo impacto ali das GPTs e até da parte da geração das imagens, né? Dos algoritmos de geração de imagens, né? E entender que um ranking que tem circulado também no LinkedIn é que a própria GPT, ela não é a IA mais desenvolvida com relação à quantidade de parâmetros, né? Ou seja, tem ali uma IA chinesa, né, que tem uma quantidade de parâmetros exorbitantemente maior. Então, entender que a popularização do GPT e a forma como isso também foi entregue, né? Ou seja, de novo, não basta ter a tecnologia, a gente precisa acoplar isso e fazer com que ela faça sentido dentro de um modelo de negócio qualquer, né? Ou seja, como eu vou oferecer a utilização dessa IA. Então, a gente tem uma IA que é bem menos desenvolvida, como a GPT, mas está aí fazendo tanto impacto e fez tanto impacto já com vários modelos de negócio novos criados em cima disso, né? Então, entender o que é que essa IA chinesa, né, que foi desenvolvida com tantos bilhões de parâmetros, o que é que nós seria capaz de fazer, né? Então, eu acho válido, por um lado, essa questão da pausa para a regulamentação, porque entendendo que a GPT ela não é a mais poderosa, hoje, talvez a própria disponibilização dessa IA com mais parâmetros, que já está sendo desenvolvida por outros institutos de pesquisa, talvez possa ter um impacto ainda mais forte, né? E a regulamentação desse setor, na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, já é algo que tem alguns anos, né, e que a gente percebe que ainda não há um texto bem definido, né? Então, a gente consegue perceber também a participação de vários entes nesses projetos, para que essa regulamentação ela seja criada e seja utilizada aqui no Brasil. Isso tudo antes da GPT ser lançada, né? Então, de novo, a gente vai ter um reset de novo nessa regulamentação, vai ter uma nova, provavelmente várias pesquisas ali e audiências públicas para definição de novos objetivos a partir, inclusive, da disponibilização do GPT, né? Então, eu estava vendo recentemente várias, no LinkedIn é o que mais tem hoje, né? Várias listas de novas aplicações que foram criadas aí no intervalo de 1, 2, 3 meses, que utilizam a GPT ou algum algoritmo de geração de imagens como core, né? Entender onde é que a gente pode chegar, entender qual a regulamentação disso, né? A gente também viu várias imagens que foram criadas ali a partir desses algoritmos, que foram até mesmo publicadas ali, como é o caso do Papa Francisco, né? Como notícias reais. Então, isso é só uma amostra do que a gente poderia ser impactado aí nos próximos meses, nos próximos anos, se a gente não tiver, de fato, uma regulamentação bem assertiva com relação à utilização desses algoritmos. Perfeito. A gente está vivendo de fato um movimento de mudança, e o que eu acho que mais impacta o mercado é a velocidade que essa coisa está acontecendo, né? Como você falou, em questão de meses, o quanto de aplicações a gente viu surgindo, o quanto de possibilidades de criação, seja texto, seja imagem. Eu estava olhando alguns de áudio, vídeo, assim, você cria materiais em todos os formatos populares, vamos dizer assim, e isso está acontecendo muito rápido, e de fato eu acho que precisa
eu não vou dizer impedir o desenvolvimento tecnológico, porque isso a gente sabe que não vai acontecer, a tecnologia vai continuar se desenvolvendo, mas eu acho que a gente precisa crescer com a casa organizada, né? A gente fazer isso de modo que o impacto dessas inteligências artificiais não sejam prejudiciais, tanto para a geração de informação, quanto para, obviamente, a manipulação de dados ou a criação de opiniões e conhecimentos que a gente não consegue mais garantir se são verdadeiros ou não, né? Então, eu acho que esses pontos que estão discutindo e essa tua visão, eu acho que são muito racionais e fazem muito sentido, assim, para quem hoje está lendo bastante sobre isso, para quem já está plugando soluções de AI generativas nos seus produtos, é pensar que, por mais que a capacidade hoje pareça ser muito grande, mas a gente precisa crescer com a casa arrumada para lá na frente a gente não ter um problema muito grande para resolver e não saber como, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante e é bom ouvir alguém que tem conhecimento técnico e formal sobre isso, as opiniões de profissionais como você, Fábio. Acho que elas são importantíssimas para a gente ter mais embasamento sobre esse tipo de coisa também. Cara, muito obrigado pela conversa, eu quero te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade, por ter topado aqui conversar comigo nessa edição do Papo de Camelo. Valeu mesmo. Acho que perfis como o seu, eles são muito importantes para a gente apresentar o ecossistema, né? A gente sai um pouco, e você deve perceber isso tanto quanto eu, a gente sai um pouco daquele perfil padrão de empreendedores que geralmente a gente vê nas startups, para alguém que vem com um histórico diferente, que passa por cenários e acumula experiências diferentes, e que está desenvolvendo negócios com um grau de relevância muito alto, com uma complexidade alta, que são coisas que chamam a atenção. E, cara, valeu demais, valeu por ter separado esse tempinho aqui para o Papo de Camelo. Eu espero que você tenha gostado. Com certeza, Luiz. Muito obrigado. É um prazer para nós aqui da Yaris falar com vocês, explicar um pouco do que a gente está fazendo, mostrar um pouco até mesmo da trajetória, das nossas iniciativas, das nossas parcerias, enfim, falar um pouco ali do que a gente tem feito em tão pouco tempo, né? Na verdade, a gente tem poucos anos ali de existência e a gente consegue impactar, né? Não só o nicho educacional, como também o nicho da área de veicular, na área de saúde. Então, a gente tem buscado ali trabalhar com outros nichos e é importante entender que não só soluções ali que vão vir de novo Sudeste, do Sul, vão fazer relevância ali a outros produtos, né? Ou seja, o nosso produto ele pode estar presente a soluções do Brasil todo, soluções internacionais, e ser criada aqui em João Pessoa, ser criada em Recife, ser criada em outras cidades aqui do Nordeste com relevância internacional. Então, é interessante falar para vocês e explicar um pouco do contexto e do que a Yaris tem alcançado aí durante todo esse tempo. Tá? Muito obrigado. Valeu demais, e se você chegou até aqui, obrigado por ter nos ouvido nessa edição do Papo de Camelo. Lembrando que, como essa, todas as edições do nosso podcast tem também uma edição da newsletter que complementa tudo aquilo que a gente conversou, todos os links, o LinkedIn do Fábio, os links da Yaris e dos produtos que eles criaram vão estar disponíveis nesse episódio para que você conheça mais, para que você possa se conectar com o Fábio e, obviamente, trazer ainda mais reflexões sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Então, se você nos ouviu até aqui, a gente também se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!